Olá, bem-vindo ao Soulcast, Trade Marketing levado a sério. Eu sou o Márcio Lima, sou um dos sócios da Soul Trade Marketing e esse canal é dedicado a falar sobre trade marketing, as experiências, o shopper, experiência digital, experiência física, enfim, tudo que envolve o ambiente do trade marketing. Mas, para falar sobre isso, a gente conta com especialistas e, mais uma vez, aqui estamos com duas grandes convidadas que fazem toda a diferença no segmento. Dedicaram a carreira nas indústrias e nos varejos e hoje trabalham transferindo conhecimento para alunos da pós-graduação da faculdade ESPM. Téria Miné, Tatiana Tomás, bem-vindas mais uma vez, estamos chegando ao nosso quarto episódio, muito obrigado. E hoje a gente vai falar sobre algo que eu sou muito apaixonado, é uma das paixões que eu tenho, todo mundo que trabalha comigo, sou alucinado por tecnologia e hoje essa rede que a gente vai falar é referência quando se trata de tecnologia, games, casa conectada e etc. Nosso case hoje é para falar sobre a Fast Shop e escolhemos especialmente a loja do Ibirapuera, porque ela é uma loja referência, foi desenhada por um grande arquiteto japonês que trouxe um olhar muito inusitado para aquela loja. Me contem aí, vamos falar da Fast Shop do Ibirapuera. Eu acho interessante essa loja. Bom, primeiro de tudo, né, é um prazer estar aqui novamente batendo esse papo gostoso com vocês. O que eu acho interessante dessa loja é que você consegue ter a visão muito fácil dos mundos de uma casa, debaixo desse grande guarda-chuva que eles batizaram da casa inteligente, que é você conseguir de uma forma automatizada conectar tudo na sua casa. Então você consegue acender luz, apagar luz, fazer eletrodomésticos funcionarem, desligar eletrodomésticos, tudo de uma forma muito inteligente. E debaixo desse grande guarda-chuva da casa inteligente, eles criaram toda uma parte de visual merchandising, que a gente vai aprofundar ao longo do nosso papo, a questão toda de mini-flor da loja muito bem desenhada e muito bem construída, que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Você tem a seção de eletroportáteis, a seção da linha branca, a seção... Aqui é tudo junto e misturado por ambiente de uma forma extremamente agradável e prazerosa de você navegar nessa loja. De fato, ela tem várias lojas dentro de uma loja só, né? Então é isso. Ela cria esses mundos claros, né? Que também a gente vai abordar mais para frente, essa questão do sortimento, que é muito legal também. E ela cria esses mundos e você consegue navegar, se você estiver interessado, por exemplo, em uma geladeira ou em um computador, um notebook, você vai navegar esses mundos e você percebe a diferença na iluminação, no piso, no VM como um todo, você percebe que você parece que você está em outra loja. E ela abraça esses mundos e é uma venda que passa por consultoria, né? Porque os atendentes são experts em cada um desses mundos, então é bem interessante. Vamos lá para mais uma visita e é um prazer aqui estar com vocês. Eu deixei para falar no final, porque a gente fica tão empolgado em falar do conteúdo, né? Falta educação, né? Imagina, é que a gente de fato é tão apaixonado por isso, né? A gente tem falado aqui nos bastidores o quão é fluido para a gente falar sobre isso, sobre esse tema, e é tão gostoso, né? Então vamos lá. Casa inteligente. Para mim, uma coisa que me chamou a atenção a visita a essa loja, eu estou quase uma vez por mês eu passo por lá, a gente tem um projeto com a Amazon e essa loja, vocês viram lá, ela é toda conectada e o grande hub de conexão para todas, grande parte das experiências são os produtos Eco e o Fire TV. Mas uma coisa que me chama muito, muito atenção é esse movimento da Fast Shop, aí vamos fugir um pouco dessa loja específica, é a ampliação da categoria, né? Você pensa logo, Fast Shop há 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás, a gente tinha uma loja muito focada em celulares, notebooks, linha branca, linha marrom, né? Produtos que têm um longo tempo de vida e que você demora. E hoje, quando você vai numa loja como essa, você tem de colchão a brinquedo e até vinho. Como é que vocês veem uma loja tão especializada em tecnologia, renomada por isso, diversificando amplamente seu portfólio, Lego, entre outras coisas? Eles... Pode falar. Não, acho que eles vão para ampliação que faz todo sentido, né? Você amplia essa visão de categoria que é voltada para produto, então essa indústria é uma indústria que demanda muita tecnologia.
seja qualquer categoria que a gente está falando aqui. Então, tem uma visão muito voltada para produto, para uma visão voltada para o cliente, eu vejo assim. E o cliente, ele precisa de mais coisas para casa, além de eletroportáteis, e que ele nem divide, assim, esses mundos, né? Você não compra eletroportátil, você compra soluções para sua cozinha, você compra soluções para sua casa, você compra soluções para sua sala de TV. Então, eu acho que, assim, essa visão do cliente, para mim, ficou muito clara. E aí, necessariamente, quando você pensa de uma loja que começa a prestar mais serviço, dela trazer novos mundos, novas categorias que não eram anteriormente, talvez nem existissem há muitos anos atrás, mas que não eram o core dela. Eu acho super interessante isso. E essa questão dos mundos, eles poderiam fazer usufruto dessas categorias apenas como cenário, como composição de ambientação da loja para a criação dos mundos, mas incorporaram para o seu portfólio, para o seu sortimento, justamente com essa visão do cliente de você oferecer uma solução. Então, o cliente está ali numa cozinha, ele pode comprar o fogão, ele pode comprar a panela, ele pode comprar já o vinho, o abridor da garrafa, e você leva ali toda a solução para o seu cliente. Então, eu achei super interessante isso, não usar essas categorias apenas como um cenário, como para composição de ambientação de loja, mas incorporando para o seu sortimento, pensando, trazendo o cliente para o centro da discussão e pensando no que a Tânia falou. O cliente quer uma solução. Ele não vai numa loja para comprar um produto, um serviço. Ele vai buscando uma solução para algum problema, para alguma dor que ele tem, alguma necessidade. Então, a loja que enxergar isso primeiro e trabalhar isso de uma forma mais inteligente, eu acho que ganha vários pontos aí na mente e na fidelização desse cliente. E eu acho que nesse caso a gente já viu alguns outros cases aqui, né, de Soneda, esse convite e a loja, a amplitude que ela tem, tá tudo no mesmo piso, essa história está melhor contada, né? Então, por exemplo, quando você está chegando para ver uma TV, você está passando pelo Lego, mas você já passou também por uma série de eletros portáteis, então você aos poucos vai sendo convidado e vai sendo tragado por esse universo de uma série de produtos e soluções, como a Tânia mesmo disse, e isso vai fazendo que você se sinta com mais vontade de explorar a loja, né? E acho que, diferente de algumas experiências que a gente viu aqui de Arena Centauro e Soneda, por exemplo, o fato de estar tudo num único andar ajuda bastante, né? Apesar da Tânia ter uma questão com o pé direito ainda, né, Tânia? Se bem que até olhando as fotos aqui, ela tem uns respiros de um Não pé é tão direito. ruim assim, Não é vai. tão ruim assim. É verdade. É que eu acho shopping um ambiente meio sufocante, eu particularmente, mas enfim. Sabe que vocês falando me remeteu também a Casas Bahia da Marginal Tietê ali, Também que é uma loja conceito também, que eles também tentam criar, que ela é uma loja muito grande, uma loja de rua, com propostas de pisos, né? E você vai navegando ali, ela tenta também criar essa questão dos serviços e tudo mais, e deixar o cliente mais tempo dentro da loja. Acho que isso é o que gera esses espaços de interação, que a gente vai comentar daqui a um pouquinho, né? Chegamos lá, Tânia. Então, aqui, grandes espaços de legal. interação, você vê as TVs, né? Então, como a gente disse, você pode desde programar a sua TV, então tem umas das rotinas que a gente usa lá com a Alexa, que os nossos promotores fazem, que é muito interessante, que é a Alexa, hora da sessão de cinema. Então, ele já diminui a luz do ambiente, já liga a TV e abre o Netflix, começa a dar me aciona a tua pipoqueira. Nossa, Então, genial, é né? o momento Sensacional. Só onde o falta cliente... massagear suas costas também. Exatamente. Certamente existe alguma poltrona que é compatível com o sistema e que é possível fazer. Então, são experiências como essa que, como você trouxe, trazem essa solução para o cliente. E, às vezes, a gente está num mundo de tanta inovação que alguns clientes nem conseguem imaginar que isso é possível de ser feito, né? E uma loja como essa proporciona, né? E você vivencia essa experimentação por conta desses mundos que a gente falou, dessa divisão dos mundos. Então, você consegue realmente fazer o test drive dos produtos, né? A gente achou bem bacana num dos espaços ali, esse de games, sensacional. Meus filhos são adeptos, heavy users desses games, né, que proporcionam. Então, você tem espaços muito bacanas para experimentar. A sessão de games realmente ela é grande, até pelo espaço da loja, se a gente for pensar, né? E você pode ali, no dia que nós fomos visitar,
a gente tinha jogadores ali exercitando ali suas habilidades com games de corrida, e outros tipos de games também. Então, esse espaço de games é muito bacana. Também ali na parte de tecnologia, isso é muito legal, dos smartphones e dos notebooks, que é uma característica de várias festas, que são esses balcões de experimentação, que você pode fazer uma mini degustação ali dos produtos, né? A gente estava conversando nesse processo, numa pesquisa recente que eu tive acesso lá na SPM mesmo, num curso que eu liderei como coordenadora lá, que a GFK fez com brasileiros e pessoas de todo mundo, que a jornada do notebook, ela é muito mais, a compra se dá muito mais no ambiente digital, que é diferente do smartphone, que se dá muito mais no ambiente físico. Isso não quer dizer que você, estou falando da conversão, que no meio da jornada você não navegue por esses espaços. Então, acho que isso é um ponto importante. A tecnologia à disposição, a gente sabe da limitação do sortimento ali, mas que a prateleira virtual cobre bem. Então, acho que é um pouco disso. Esqueci alguma coisa? Fala lá da geladeira da... Não, eu assim, apesar da gente estar falando, né, que a loja é dividida em mundos e a gente vê o material de visual merchandising, né, compondo isso, então cada espaço tem o seu piso, a sua iluminação, a textura dos materiais, muda de um ambiente para o outro, mas é como você falou, a Márcia é ótimo, né, Márcio? Perdão. O plano é todo aberto, então você consegue ter a visão de tudo. Então, você vê os mundos isoladamente desenhados em termos de arquitetura, mas a loja é ampla e você consegue ter a visão geral. Então, isso já é bacana. Você não se sente sufocado naquele silo fechado. Você não entrou numa caverna para você ir na parte de games, né? Está tudo conectado. Então, isso é uma coisa muito bacana. E essa questão de você testar os produtos, aí eu vou trazer um outro ponto que a gente já comentou em outros podcasts, que é a questão de treinamento de pessoas. Eles são extremamente capacitados. Então, eles conseguem te falar sobre todo o portfólio que eles têm disponível, eles conseguem falar dessa questão do guarda-chuva da loja da casa inteligente. Então, eu acho que isso é bacana, independente com quem você converse, você percebe que é uma equipe muito bem treinada para te trazer esses conceitos, para te colocar na mesma página do conceito da loja. E aí, um terceiro ponto relacionado a pessoas, que foi uma observação que a gente fez quando a gente visitou agora recentemente, tinha uma atividade lá da Nespresso e tinha uma pessoa madura ali falando sobre aquela atividade, aquela ativação da Nespresso. A gente achou interessante também esse termo, essa questão da diversidade, de não ter só a inclusão, exatamente, não ter só jovens ali como vendedores e ter uma pessoa madura para falar sobre um produto, para falar sobre uma experiência. Então, a gente achou interessante também. Estava lembrando da TV Samsung, da geladeira Samsung, que eu falei brincando, né, que é a geladeira de rico, né, que é interessante. É bem legal essa geladeira. E realmente é uma geladeira com preço bem premium, que você pode customizar, na verdade, personalizar o seu revestimento. E tinha ali ao lado, para quem estiver assistindo pelo YouTube, para quem não tiver, vale o convite também, mas eu acredito que na loja, no e-commerce, você possa ter essa pedagogia também, mas você pode simular a cor dos revestimentos que você pode ter ali, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, um legozinho que você vai montando a geladeira ali. Eu achei super interessante, é gamificado, é uma questão lúdica e você pode, chama-se Bespoke, né, que é a tecnologia dessa geladeira, né? Isso é super interessante porque traz essa conexão com o shopper, essa interatividade, essa questão da personalização. Então, tem todas as pecinhas de todos os tamanhos, de todas as cores disponíveis. Então, você pode brincar ali como seria o layout da sua geladeira. Você já consegue ver ali numa maquetezinha como seria o resultado final. A gente achou super interessante. Então, trabalhar essas questões também, como é que trade pode trazer esse tipo de inovação para o ponto de venda? E aí, às vezes, é o que a gente sempre fala em sala de aula, as pessoas pensam em inovação, pensam em show pirotécnico.
E não necessariamente é. Aqui é uma solução simples, são pecinhas que você encaixa, mas tem a mesma dimensão da porta da geladeira, e você brinca ali e monta o layout da sua geladeira. Então, acho que tendo criatividade, trade pode trazer muita coisa bacana e muita inovação para o ponto de venda, sem passar por altos shows tecnológicos É, e alto investimento, né, são financeiro. peças imantadas, né? Quer dizer, tão simples de Exato. fazer e não deve ser barato, mas pelo menos economiza catálogo, né? Quer dizer, você monta ali, já vê, o consumidor pode até tirar uma foto e ver como Uhum. é que fica no ambiente da casa dele. E é uma outra experiência, né? Quando, diferente do catálogo, como você citou agora, né? Você Exato. poder Se interagir. ver, É, interagir, Uhum. participar, né, dessa construção e tal. A Fast Shop tem alguns movimentos muito interessantes, né? Essa loja é uma, né, com esse conceito de casa inteligente, com tantas interações, mas eles também implementaram para facilitar um programa que eles chamam de jornada do dia a dia, né? Então eles têm várias jornadas, né? Tem desde o escritório inteligente, a jornada do café da manhã saudável. Ele traz muito o consumidor para o centro, Tati e Tânia. Por exemplo, né, quando você tem uma jornada que eles publicam isso nas mídias sociais ou que ambientam o espaço em loja, eles juntam produtos dessas jornadas. Então, na jornada do dia a dia do café da manhã, você tem desde uma cafeteira, uma torradeira, uma série de produtos eletroportáteis que compõem, né? E aí ele pode olhar para aquele espaço ou ser ativado dentro de uma rede social como uma solução completa, né? Um pouco daquilo que você está falando. O consumidor não está lá buscando só uma cafeteira. O indivíduo que vai fazer o café, também vai precisar fazer a torrada, eventualmente um waffle, ou ele pode até pensar em, putz, isso aqui não compõe o meu café da manhã hoje, poderia compor, né? Então, eu acho que eles estão trazendo para o mercado e para o cenário do varejo algumas dessas ideias e tem sido bem, bem interessante, tanto para gerar experiência, como para convidar as pessoas em loja. Então, eles estão fazendo um movimento bem, bem interessante nisso. Esse ponto, só fazendo um complemento, esse ponto que você está falando é super interessante, a gente vê muito isso em varejo alimentar. Várias categorias segmentando as gôndolas por ocasião de consumo. E aí você vê uma loja, né, que vende móveis, que vende eletrônicos, trazendo esse conceito de ocasiões de uso ou de consumo é genial. Porque é você colocar realmente a visão do cliente, essa visão que a gente fala de fora para dentro. Como é que ele vai usar esses equipamentos? Ele vai usar no momento do café da manhã dele. Então não é você aquela segmentação chata que é cozinha, sala, home theater. Não. É o momento do café da manhã, é o momento do cinema, é o momento do game. Você trazer a vida do cliente para a loja e trazer a solução para cada momento, né? Acho que isso é um desenho de estrutura, né? Quando você Uhum. tinha esse varejo que separava, né, tudo por categoria, como você narrou agora há pouco, você tem que ter um consumidor muito preparado e muito ciente do que ele vai comprar. Então, eu vou comprar a batedeira, então eu vou lá no lugar onde tem as batedeiras, sobre a expectativa de que, já que ele quer comprar uma batedeira, concentra as batedeiras e ele escolhe, dentre essas opções, qual ele quer. É um conceito quase do digital, né? Uhum. E hoje eu vou até a loja buscar uma batedeira, mas eu posso ser impactado pela torradeira, pelo waffle, pela cafeteira e ampliar essa minha compra, né? Então é uma maneira Lógico. diferente de você abordar o De shopping. aumentar o ticket, aumentar o evidente. ticket, Uhum. até ensinar o consumidor. Às vezes ele está usando um determinado produto de forma errada, ele pode Uhum. aprender, como você falou lá do esporte, ele pode aprender sobre um novo produto, aprender sobre uma nova categoria que ele não está familiarizado. Quantos na pandemia que nem sabiam cozinhar, por exemplo, e Tiveram que que aprender. tiveram que aprender. Então, a gente está sendo muito sempre desafiado a trazer essas questões. Eu acho que um ponto importante quando a gente olha também que a gente pode mencionar aqui, a gente falou dessa questão da sustentabilidade também, de pensar nos produtos. Então, a gente, essa ação da Nestlé, lá dentro dessa senhora que estava nos atendendo, ela é da Dolce Gusto, aquela que tem cápsulas sustentáveis. Então, acho super interessante também dar espaço para os fabricantes, para os parceiros da indústria, a apresentarem as suas inovações, que sejam produtos que têm esse apelo de sustentabilidade, seja economia de energia, de Uhum. água, seja, por exemplo, uma cafeteira que usa cápsulas de papel, por exemplo, como essa da Dolce Gusto, que é recém-lançada e tudo mais. Então, acho que é um ponto importante também, que você sempre pergunta do negócio das marcas, essa parceria, não sei se você vai entrar nisso, mas já tentando
pensar sempre nesse ponto que você trouxe nos outros episódios que a gente teve. Perdão, gente, que eu me afastei um pouco do microfone aqui. A gente vai se movimentando e vai deixando vocês meio malucos aí do outro lado. Mas essa questão das marcas trabalharem de uma maneira a respeitar o VM da loja. As marcas estão ali de alguma forma, estão expostas, mas respeitando, como a gente falou da Droga Raia, como a gente falou de outros exemplos também, respeitando todo o ambiente da Fast Shop e o branding da Fast Shop, se integrando ao branding as marcas do se varejista. adaptando ao Exato, varejista, exato. Nesse caso, com um grande investimento da Fast Shop, né, com um arquiteto super renomado para desenhar, não dá para fazer aquele exemplo de lotear a loja, encher de marca. Então, na verdade, ele está sendo proposto uma entrega de fato da Fast. E tem uma coisa que acontece lá com frequência, inclusive quem estiver assistindo não for de São Paulo, começa a seguir a Fast Shop lá no Instagram, nas redes sociais, porque eles fazem direto naquela loja workshops, desde pessoas que vão lá ensinar a fazer um bolo, até outras receitas mais bacanas, ou até mesmo coquetéis e drinks com cafés, onde o indivíduo tem a oportunidade de aprender a desenvolver um produto ou uma alimentação diferente para oferecer, alguma coisa mais requintada, mas ao mesmo tempo ele está vendo a performance daquele produto trabalhando, né? Então tem sido uma ação super recorrente da Fast para gerar não só essa experiência, mas também trazer um indivíduo que não quer comprar, mas que quer aprender, que quer se interessar. E aí, a partir daí, gerar esse interesse de compra. Né? Me lembrou agora também a loja da Apple, que a gente já visitou no Shopping Morumbi, que é uma loja conceito também, que tem aquele espaço para cursos lá atrás, que eles ensinam a como tirar fotografia. Eu fiz 2 cursos lá, geniais. Só abrindo parênteses, né? Geniais o curso. Porque assim, a gente usa 1% do que o nosso aparelho nos possibilita. Na hora que você faz o curso, minha filha, então, era adolescente na época, já tem uns anos isso, ela ficou encantada. E tem o curso na rua. Você aprende a tirar foto, a ver a luz natural, qual é a melhor luz, qual é o melhor... Você sai na rua com as pessoas, com o instrutor da loja. Então, assim, é genial essas oficinas, porque te possibilitam essa conexão e um melhor uso do que você está comprando ali. Então, na hora que você... E aí entra na equação de valor. Na hora que você tem um uso ampliado daquele produto, você fala, nossa, valeu a pena quanto que eu paguei, porque olha tantas formas de utilizar. Isso a gente está falando de um smartphone, mas é totalmente aplicável ao que você está falando. Né? Às vezes eu tenho um mixer na minha casa. Sei lá, eu faço para espremer uma... Nossa, eu posso usar com tantas receitas que, nossa, eu posso dar outros usos para esse produto. Então, essa coisa a gente chama de pedagogia do consumo, do uso, isso é bacana também, quando você ensina o cliente a utilizar aquele produto. E isso tem muito a ver com fidelização, né? Porque, assim, teoricamente, e aí, infelizmente, algumas empresas, elas olham o trade marketing como uma ação só de sellout, né? E aí, essa parte do pós-venda fica subjugada, né? Parece que não faz parte do trade. A partir daí, esse bastão não está mais comigo. Mas quando você faz uma ação como essa, você está transformando esse indivíduo num apaixonado pela tua marca. Quando ele for considerar uma nova compra, ele já vem com uma decisão mais ou menos tomada. Isso quando você não torna esse consumidor um embaixador, né, do teu produto, da tua marca. E aí vem aquelas reflexões, né, de quem sabe tem que fazer funil de vendas, qual é o custo de aquisição de um cliente e qual é o custo de manutenção de um cliente. Exato. Então, como fazer isso? Então, exemplos como esse com a Fast Shop, e eu tenho um sócio lá na Soul, que é o meu braço direito lá com as finanças e administração da companhia. Eu levo ele numa loja e digo, mas quanto é que custou para fazer uma loja dessa? Como é o tamanho desse investimento? A troco do quê? A loja A não vende, essa aqui vende, mas essa aqui vai gerar uma experiência, vai gerar um residual que toda vez que esse indivíduo for pensar em comprar um produto que possa comprar lá, ele vai voltar lá, porque ele prefere ser bem atendido, como a Tânia falou, por um especialista, ou ter uma experiência com um produto que ele ainda não conhece e tudo mais. Deixa eu fazer um comentário. A gente falou disso um pouquinho na Arena Centauro, né, no pod da Arena Centauro, que eu acho super interessante, que é essa coisa da experimentação, da vivência do esporte. E a gente não pode assumir que todo mundo que está entrando nessa loja sabe utilizar todos esses produtos, sabe utilizar produtos na cozinha, ou sabe utilizar
uma televisão, os produtos são com muita tecnologia e trazer a tecnologia mais acessível. Então, eu estou fazendo um paralelo. A gente não falou do esporte acessível lá na Arena Centauro, que a gente está falando da tecnologia acessível, né? Como é que você cria esse letramento, né, da tecnologia numa loja tão fantástica quanto essa, né? E é o que você falou, criando não só atração, mas retenção, mas criando esse contexto de aprendizado que poucas empresas se preocupam em ensinar o consumidor a usar os seus produtos, né? E essa questão de olhar a jornada como um todo, como você bem pontuou. Pós-venda. Então, né? você tem que pensar no pré-venda. Como é que o cliente vai chegar na tua marca? Onde é que você está presente? Onde é que ele busca? Como é que é fácil para ele ou difícil ele chegar na tua marca para entrar no hall de opções? E aí, não pensar só naquele momento da venda que é o sell-out, mas é o que você colocou, o pós-venda também. Como é que você trabalha o pós-venda? Como é que você está trabalhando essa questão para o cliente? Você pensar numa recompra, né? Porque a venda não termina ali. Você tem que pensar numa recompra, você tem que pensar num cliente recorrente, dependendo da categoria, ele pode ter uma frequência de recorrência maior, dependendo, né, da categoria, obviamente. E é o que você falou, você tem um embaixador da marca. A pessoa é tão bem atendida na loja, ela tem uma experiência com um produto tão bacana, que ela vai difundir isso positivamente nas suas redes sociais, e isso é um custo que é intangível. Essa divulgação espontânea, essa mídia espontânea de um cliente fiel, embaixador da marca, isso não tem preço. Você não consegue mensurar o quanto de alcance que tem essa mensagem. E às vezes a gente fica tão ali, eu não vou gastar nisso porque isso aqui tem custo, e às vezes uma coisinha que você faz pelo cliente, aquilo toma uma proporção tão positiva e ele divulga de uma forma tão ampla nas redes sociais, você fala, nossa, o que me custou aquilo frente a essa mídia espontânea que eu ganhei? Né? Um atendimento personalizado, customizado. E aí, puxando esse gancho, tem até uma foto aí, Centro de Serviços Autorizado da Apple, fala um pouco sobre o que a Tânia estava trazendo aqui, sobre letramento, sobre inclusão e tudo mais. Isso tem sido uma tendência, né? Não só a Fast, dessas empresas começaram a oferecerem serviços, desde instalação de TV, configuração e ajuste de celulares, tablets, etc. Como é que vocês enxergam esses serviços? E tem sempre um cuidado, né? Quando se fala sobre isso, a famosa chavão da venda casada, né? Que é todo mundo fala, todo mundo tem um mito sobre se isso é proibido, não é proibido, como fazer, como não empurrar isso e vender isso de fato como se fosse um serviço e um favor que você está vendendo para o teu cliente. Eu acho interessante você ter isso no teu portfólio, na tua oferta, na tua proposta de valor. Acho que não tem que ser empurrômetro. Acho que você tem que colocar e deixar o cliente à vontade se aquilo é pertinente ou não. E é um cross-merchandising, eu encaro como outro qualquer. Só que você está falando de produtos e serviços de maior valor agregado. Mas assim como você botar o ketchup do lado da mostarda, do lado da salsicha, é você colocar uma assistência técnica, uma garantia estendida próxima a um produto. Para mim é o mesmo conceito de você oferecer a solução. O cliente vai querer levar o combo todo? Não necessariamente. Mas você tem para ofertar e a tua equipe está capacitada para dizer o diferencial daquele serviço, o quanto seria interessante para o cliente. Então eu acho super positivo, mas não pode ser essa coisa do entuchômetro. Você não pode ter aquela cota tão ali amarrada que você acaba oferecendo até para pessoas onde não há pertinência naquela oferta, né? Então tem que pensar muito nisso. Sabe um ponto que a gente, mudando de assunto e invadindo o seu espaço aí, Márcia, a gente não falou da omnicanalização, acho importante nessa loja. Claro. Né? Porque quando a gente fala de tecnologia, é o segmento um dos mais maduros, né? Tirando o livro nesse país, que quase ninguém lê, infelizmente, o pouco que lê compra muito, praticamente a venda é toda feita online e tecnologia também. Ela tem muita venda feita, é um segmento mais maduro. E eu acho super importante a gente falar que lá você pode sim, 100% de forma integrada, comprar no portfólio virtual deles, né? Então, como a loja física tem limitações, obviamente, de espaço, ele acaba oferecendo isso e você consegue converter ali, e tem painéis grandes também, tá? Que funcionavam, que estavam conectados à internet, diferente das outras visitas que a gente fez, que às vezes não estavam funcionando, essas coisas. Ali em toda a loja estava funcionando muito bem esses painéis digitais integrados, né?
Eu acho muito bacana essa história da prateleira infinita, porque de fato, né, toda loja física ela tem uma limitação de espaço e é a oportunidade, especialmente nesse momento que a Fast Shop está vivendo agora, de ofertar novos produtos e novas categorias, é até um bom ambiente para você testar, né, o que tem fit com o teu público, com as pessoas que visitam a tua loja. O que eu acho ainda, Tênis, aí vou falar um pouco até da nossa solução, porque não tem como. Eu acho que essas experiências omnicanais, especialmente as digitais, elas estão muito rasas, né? Então, por exemplo, quando você entra num app, você tem um nível de experiência com o produto muito limitante também. Ao ponto de vista que você vai ter Uhum. lá acesso a 4, 5 fotos, você vai ter acesso basicamente a um descritivo que normalmente é padronizado. Então, a tomada de decisão quando você está para comprar um notebook, ou comprar um celular nesse ambiente digital, ele te demanda visitar não sei quantos sites no YouTube para pegar opiniões de uns especialistas que podem ser ou não enviesadas. Então você fica num território meio vago, né? Então é onde que a nossa ferramenta para essa solução, ela permite que você manuseie o produto, que você interaja com as características e features que ele tem, mas mais do que isso, que você possa abrir câmera e falar com um especialista que vai de fato entender como é que você fotografa, onde você usa suas fotografias, que tipo de material você acessa no seu celular ou no seu computador, para achar que vale a pena. Então, acho que tem uma oportunidade, apesar do varejo estar fazendo esse canal, como é que, a gente falou muito do varejo físico aqui, mas como é que melhorar esse trade e essa exposição e aprofundamento dos produtos e a experiência do shopper no canal digital? Que, como a Tati falou no nosso último videocast, está muito pautado na conveniência. Então, eu vou para o canal online porque lá eu tenho sempre o produto que eu procuro, num prazo de entrega relativamente razoável e principalmente numa oferta de preço. Então, esse canal online ele acabou virando uma guerra de conveniência barra preço. Né? Uhum. E qual a experiência que é possível dar por lá? Então, a gente está pensando muito nisso como companhia, como ajudar o varejo e a indústria a gerar essa experiência e fidelizar também esses clientes através da internet, né? Desses e-commerce e tudo mais. E essa solução de vocês é super interessante porque traz esse elemento humano para dentro dessa relação homem-máquina, né? Eu estou Exato. lidando ali com uma máquina, mas eventualmente eu quero falar com um ser humano. Uhum. E a gente hoje, nesse processo de digitalização, a gente está indo tão para 100% tudo digitalizado, né? É um chatbot que você não consegue falar com um humano nunca. É uma ligação telefônica que a URA vai te trazendo ramificação e você não consegue nunca chamar um humano. Então, assim, chega uma hora que você começa a ficar irritado, que fala, mas eu preciso tirar minha dúvida e a máquina não está indo até onde eu quero ir. Então, acho que vocês possibilitarem isso, essa interação com o humano, não só traz esse aconchego do físico para o mundo online, como também te possibilita criar uma conexão maior com a marca. Eu acho que são as duas coisas, não em termos só de informação, mas de conexão. Nossa, ali eu consigo, na hora que eu quero, falar com uma pessoa especialista que vai tirar minha dúvida. Então, acho bem bacana, porque traz esse ponto do varejo físico para o online, que é o que realmente faz falta ali. No momento de dúvida, como é que você tira a dúvida, né? E diferente dos outros segmentos que a gente falou nos outros podcasts, esse é um segmento que envolve desembolsos muito altos, Exato. né? Grandes quantias aí, valores altos, bens que vão permanecer duráveis na Uhum. casa das pessoas ou nas mãos, se for um smartphone ou um tablet, e você precisa, né, ter certeza de que você está comprando o item correto, né? Então, a informação, o treinamento, como a gente falou até na questão da Pet Love, que a gente ressaltou essa importância das pessoas serem amáveis com os pets e tal, aqui essa coisa de transformar techniques, linguagens muito técnicas, A tradução, a né? tradução, né? Então, aproximar da linguagem do cliente, exato, né? exato. Nesse sentido faz toda a diferença. Estamos encerrando, foi um prazer enorme. Esse case especificamente é um universo que eu adoro. Tati, muito obrigado por mais um dia aqui com a gente. Tânia, também um prazerzaço estar com vocês aqui. Espero que a gente possa fazer muitos e muitos outros e que a gente possa visitar muitos e muitos pontos de venda e trazer essa experiência e esse olhar de gente que está vivenciando isso há tanto tempo e com um olhar tão profundo e tão carinhoso. Muito obrigado pela contribuição aqui com a gente. Para vocês que estão conosco até aqui, muito obrigado. Foi um prazer mais esse podcast com vocês.
Visitem a loja da Fast Shop no Shopping Ibirapuera, vale muito a pena e depois diz o que vocês acharam. Até a próxima, valeu!